Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Júlia Gonzalez. Como que está a sua vida hoje? Tá boa? Tá ruim? Você vive aquilo que você gostaria mesmo de estar vivendo? Você está vivendo aquilo que você sonhou? Ou você está apagando incêndio o tempo todo? Você sabia que a maior parte do tempo, a maioria das pessoas estão resolvendo problemas que não são delas? E pasmem, é dos pais delas. Você hoje está resolvendo problemas que seus pais não resolveram, e eu nem tô falando da questão financeira, nem tô falando disso. A grande maioria dos bloqueios que você tem, você vai passar para o seu filho, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba. Se você não resolver, o seu filho, sua filha vai ter que resolver mais tarde. E se ele não resolver, vai passar para os seus netos e assim sucessivamente, até que seja resolvido. É forte, terrível. Às vezes a gente pensa, né? Nossa, gostaria de deixar para o meu filho isso e aquilo, o legado que você quer deixar. Quero deixar, sei lá, uma poupança, quero deixar ensinamentos. Mas tem muita coisa que você não quer deixar e que você tá deixando sem perceber. Vou te dar um exemplo muito simples, para você entender mais ou menos o que eu tô querendo te dizer. Minha mãe, ela morou por algum tempo no orfanato, quando ela era pequena, com os irmãos dela. E num desses lugares onde ela morou em alguns, um deles, que era um orfanato de freiras, eles serviam a comida, geralmente tinha mandioca, diz ela, e ela se recorda daquilo como parecia uma lavagem, colocava tudo dentro de uma panela e jogava mandioca, a mandioca ficava assim meio derretendo numa textura que ela não conseguia comer, e ela acabou pegando trauma daquilo. E ela associou aqueles momentos ruins, aquela comida ruim, com a mandioca. E ela passou a não gostar de mandioca. Ela sentia assim, quando ela via mandioca, ela sentia algo muito ruim. Ela não conseguia comer mandioca. Aí, quando ela saiu do orfanato, né, foi viver a vida dela, já com 18 anos, ela conheceu meu pai. Meu pai é paraguaio. Eu não sei se você sabe, mas o arroz com feijão do paraguaio é mandioca e carne. Então, para o brasileiro, a gente come todo dia arroz e feijão. O paraguaio tem que ter mandioca na mesa dele todos os dias. É cultura, é cultural isso. Você não precisa ser inteligente assim para você entender que não ia dar certo, né? Minha mãe com aversão à mandioca. Meu pai, uma cultura que comia mandioca todo santo dia. Imagina. E aí vieram os filhos. E eu me lembro nitidamente, quando eu tinha 5 aninhos de idade mais ou menos, que eu não gostava de mandioca. Eu não gostava e eu colocava aquilo na boca e aquilo não era gostoso para mim. Eu falava, não gosto de mandioca, porque a minha mãe não gostava. E eu me lembro do meu pai falando, você tá induzindo essas crianças a não gostarem de mandioca. E minha mãe falava, não, eu não tô. Nem sabia o que ela fazia, né? Hoje em dia fui curada disso, amo mandioca, mandioca frita, faço bolinho de mandioca, uso mandioca para tudo. E a minha mãe também, né, já superou isso. Mas isso é um exemplo muito simples e até banal do que a gente pode estar transferindo para os nossos filhos sem a gente saber. Os nossos bloqueios, aquilo que te bloqueia, você vai transferir para o seu filho. Se você teve uma experiência ruim com seu pai, com a sua mãe, se você teve traumas que você está levando, mágoas que você está levando adiante, você está transferindo isso para o seu filho. Ele vai ter problemas lá na frente por causa disso. São coisas que vão travar a vida dele. Daí o nome bloqueio. O que é um bloqueio? Vamos pegar aí o exemplo do vôlei. Você tá lá jogando vôlei e de repente você quer passar a bola pro outro lado e vem uma pessoa e te bloqueia. E aí você não consegue passar a bola. É exatamente isso o bloqueio. Você tentar fazer algo que você quer, você precisa, só que você não consegue por causa desse bloqueio, por causa de algo mal resolvido. E nós bloqueamos os nossos filhos o tempo todo com nossos bloqueios, que a gente mesmo tem, né? A gente bloqueia eles por causa das nossas crenças e também
diretamente, né? Criticando eles, falando que eles não conseguem, não depositando nossa confiança neles, as coisas que a gente não permite que nossos filhos façam, a gente tá deixando, tô dizendo de coisas simples, né? Por exemplo, esses dias o meu filho, ele foi colocar um suco no copo. E aí ele derramou o suco. E aí o pai dele olhou, primeiro que a hora que derramou ele já ficou, né? Ai, minha nossa, derramei um suco. Porque aqui em casa nós sempre tivemos esse tipo de problema. E aí meu marido olhou pra ele e falou assim: cara, mas toda vez você derruba suco? Sabe o que aconteceu da próxima vez? Próxima refeição, o meu filho falou assim: mamãe, você coloca suco pra mim? Olhei assim, tá, coloquei. Aí ele bebeu tudo, falou: mamãe, você coloca de novo o suco pra mim? Aí ele percebeu o meu olhar estranho, aí ele falou assim: é porque se eu colocar eu vou derrubar e o papai vai me dar bronca. Olha só o que a gente faz com nossos filhos. Eu não me canso de ficar impressionada. E aí depois eu fui conversar com meu marido e aí surgiu até uma discussão por causa disso. Mas são coisas que precisam ser resolvidas, é uma coisa tão boba, tão banal, né? Todo mundo derruba suco o tempo todo. Só que para criança, aquilo vai ficar na mente dela, tipo, eu não consigo fazer, então eu não vou nem fazer. Porque se eu fizer e der errado, eu vou levar bronca. E aí você criou um bloqueio. Não só para o suco, porque aquilo não é só para o suco. Aquilo vai ser para outras coisas que ele for fazer depois e ele vai pensar, ai minha nossa, e agora, se der errado, eu vou levar bronca. Acho que eu não vou fazer. Ou então, vou fazer escondido, porque daí ninguém me descobre. Se der errado, pelo menos eu não levo bronca. E aí você cria uma barreira entre você e a criança, porque ela não vai ter a coragem de te contar o que ela tá pensando, o que ela quer fazer, ou se ela cometeu algum erro, ela não vai querer te contar, ela vai querer esconder. Por quê? Porque ela vai levar bronca. E aí vem a mentira. Às vezes você fala, mas por que que meu filho tá mentindo? Ué, por que que tá mentindo? Porque tem alguma coisa depois da mentira, né? Ou ele vai levar bronca, ou ele vai levar um castigo, ele vai se sentir mal. Alguma coisa tem. Porque a gente foca na mentira, a gente não foca no que levou a fazer com que a criança minta. E às vezes são coisinhas pequenas que você faz no dia a dia, que você tá aí apontando pro seu filho, dando bronca por coisa desnecessária, corrigindo tudo que ele faz, tudo tem que ser do seu jeito, se não for do seu jeito tá errado. E aí a criança fica travada, ela não tem nem bloqueio mais, ela trava. Ela não consegue mais fazer nada, porque tudo que ela faz está errado. Então, bloqueio não resolvido é bloqueio transferido. Se você não resolve, é por isso que eu sempre foco muito, tem que ter o aperfeiçoamento pessoal, tem que ter esse crescimento pessoal, porque para você crescer como pai, como mãe, primeiro você tem que crescer como pessoa. Não tem como você ensinar uma coisa boa pro seu filho se você não sabe daquilo. Não tem como você resolver o problema do outro se você não resolver o seu problema. Sabe aquela escritura? Primeiro tira a trave do seu olho para depois você corrigir o argueiro que está no olho do seu irmão? Exatamente isso. Tira a trave do seu olho, papai e mamãe. Tira a trave do seu olho para depois você enxergar. De repente nem tem argueiro nenhum. É você que está enxergando errado. Porque tem uma trave no seu olho, você está vendo errado. De repente, quando você tirar a trave do seu olho, nem vai ter nada para corrigir. Já vai ter resolvido o problema. Exatamente. Hoje é terça-feira, é dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos, lá no YouTube. Vai lá, Julie Gonzalez. Nós estamos tendo uma série muito boa, enriquecedora, que vai fazer com certeza toda a diferença na sua vida e na vida do seu filho. Invista em você, invista nos seus filhos, invista na sua família, é seu maior patrimônio. Não existe nada que se compare a isso. Qualquer tempo que você investir na sua família e no seu crescimento pessoal, com certeza não é em vão, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.